Olá. O Comitê Norueguês do Prêmio Nobel, responsável pela concessão do Prêmio da Paz, mandou na sexta-feira um recado claro ao ditador russo Vladimir Putin. Os três laureados deste ano, um advogado e ativista bielorrusso, que está preso desde julho do ano passado, sem processo legal, e duas organizações não governamentais de defesa dos direitos humanos da Rússia e da Ucrânia. Os três laureados foram descritos como campeões destacados dos direitos humanos, da democracia e da coexistência pacífica. Todos são adversários do imperialismo da Rússia e de Putin, que completou 70 anos na sexta-feira, aniversário de 16 anos da morte da jornalista política Anna Politkovskaya, que denunciava os crimes de seu regime. Os laureados representam a sociedade civil em seus países, declarou a presidente do Comitê do Nobel, Berit Reiss-Andersen. Há muitos anos promovem o direito de criticar o poder e protegem os direitos fundamentais dos cidadãos, fazem um esforço excepcional para documentar crimes de guerra, abusos de direitos humanos e abusos de poder. Juntos demonstram o significado da sociedade civil para a democracia. Berit Reiss-Andersen disse que este prêmio não é dirigido a Putin no seu aniversário em qualquer outro sentido, exceto que o seu governo, tal como o governo bielorrusso, é um governo autoritário que reprime os ativistas dos direitos humanos. Em nota, Kenneth Ross, diretor executivo da organização não governamental Human Rights Watch, o Observatório dos Direitos Humanos, escreveu no Twitter, no 70º aniversário de Putin, o Prêmio Nobel da Paz é concedido a um grupo de defesa dos direitos humanos da Rússia que ele fechou, um grupo de defesa dos direitos humanos ucraniano que está documentando seus crimes de guerra e um ativista bielorrusso preso por seu aliado Alexander Lukashenko. Ales Bialatsky foi um dos pioneiros do movimento democrático que surgiu na Bielorrússia em 1980 com a Glasnost, a abertura democrática promovida na União Soviética pelo líder comunista Mikhail Gorbachev. Em 1996, Bialatsky fundou a organização não governamental Viasna Primavera para lutar contra e denunciar uma reforma constitucional que deu poderes ditatoriais a Lukashenko e a reagir com manifestações de rua. A ONG apoiou manifestantes presos e suas famílias. Bialatsky foi preso, ele próprio, de 2011 a 2014 e, de novo, em julho do ano passado, durante uma onda de manifestações contra mais uma reeleição fraudulenta de Lukashenko em agosto de 2020. A abertura de Gorbachev também permitiu que ativistas dos direitos humanos criassem, em 1987, a organização não governamental Memorial para documentar a história das vítimas do regime comunista soviético. O físico dissidente Andrei Sakharov, ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 1975, foi um dos fundadores. Com o colapso da União Soviética, no Natal de 1991, o Memorial se tornou a maior organização de defesa dos direitos humanos da Rússia. Além das vítimas do comunismo, passou a compilar informações sobre as violações de direitos humanos na Rússia. Tornou-se a principal fonte de notícias sobre presos políticos detidos nas prisões russas e está na linha de frente na luta contra o militarismo e pelo Estado de Direito, justificou o Comitê do Nobel. Durante as guerras da Chechênia, Memorial investigou os crimes cometidos. A chefe do escritório da ONG na Chechênia, Natalia Estemirova, foi assassinada em 2009. Como outros crimes cometidos durante o governo Putin, inclusive o assassinato de Anna Politkovskaya, nada foi esclarecido. Como parte da repressão da ditadura de Putin, a ONG foi declarada um agente estrangeiro e, em 2021, fechada, mas os ativistas resistem e tentam preservar o material compilado que vem desde as vítimas do regime comunista. Desde o início da invasão da Rússia pela Ucrânia, em 24 de fevereiro, o Centro das Liberdades Civis da Ucrânia identifica e documenta crimes cometidos contra a população civil em colaboração com as investigações internacionais. O Centro pelas Liberdades Civis da Ucrânia foi fundado em 2007 para promover a democracia no país.
No ano passado, os ganhadores do Nobel da Paz foram os jornalistas russos Dmitry Muratov, editor-chefe do jornal Novaya Gazeta, fechado depois do início da guerra da Ucrânia, e a jornalista filipina Maria Ressa, que ambos pela luta pela liberdade de imprensa diante de regimes autoritários. O governo Putin descreveu na mídia oficial o prêmio como um instrumento a serviço de uma agressão de inimigos russófobos. Mas estes mesmos meios de comunicação reportavam orgulhosamente as indicações do ditador do Kremlin como candidato ao Nobel da Paz. A premiação acontece no momento de agravamento da guerra da Ucrânia, diante de sucessivas derrotas do exército da Rússia no campo de batalha. Moscou forjou plebiscitos ilegais para anexar 4 províncias ucranianas que não domina totalmente. E Putin voltou a ameaçar com o uso de armas nucleares para defender o que afirma que agora é território russo. Na quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, advertiu para o risco de um Armagedon nuclear, dizendo que a ameaça de um conflito com armas atômicas é o maior desde a crise dos mísseis em Cuba, que completa 60 anos no próximo dia 14. Biden foi muito criticado por reproduzir a ameaça de Putin e pela comparação com o momento mais tenso da Guerra Fria. Há um temor no momento de que a Rússia use armas nucleares táticas, mas o historiador Timothy Snyder, professor da Universidade Yale, um dos grandes especialistas em história da Europa Oriental e da Ucrânia, com vários livros publicados, não acredita no uso de armas nucleares táticas. Estas armas só seriam úteis se houvesse uma grande concentração de tropas ucranianas num local sem a presença de militares russos. Uma explosão nuclear também pode jogar uma grande quantidade de radioatividade no ar e, assim, atingir a Rússia. Afinal, Ucrânia e Rússia são países vizinhos. E a comparação com a crise dos mísseis em Cuba é evidentemente exagerada. Foi o momento mais tenso da Guerra Fria. Em 14 de outubro de 1962, um avião espião norte-americano, U-2, fotografou obras em Cuba para a instalação de mísseis nucleares soviéticos na ilha governada por Fidel Castro. O presidente Kennedy, John Kennedy, imediatamente criou um gabinete de guerra, o Comitê Executivo do Conselho de Segurança Nacional, decretou um bloqueio aéreo naval e começou negociações secretas com a União Soviética. Mas eu volto a falar disso quando fizer 60 anos, no dia 14. Muito obrigado e até mais.